Olá, eu sou a Daniela Álvares Beskov, eu sou cientista política, escritora e artista. Hoje eu continuo com vocês a reflexão sobre o termo violência mútua. Para quem não assistiu a última fala, volta um vídeo atrás, eu apresento os meus argumentos, por que eu discordo da utilização desse termo. Então, fazendo aqui uma breve retomada, muitas pessoas utilizam esse termo colocando a ideia de que seria possível que duas pessoas em uma relação entre duas pessoas, por exemplo, elas poderiam cometer violência uma contra a outra ao mesmo tempo. Então eu discordo dessa afirmação e hoje eu quero aprofundar a reflexão, né, e colocar algumas suposições, né, pensar por que as pessoas utilizam esse termo. Então pensar possíveis razões através da ótica das ciências sociais, da ciência política, né? Pensando as relações sociais, as relações de poder, né? As relações de violência, cooperação, ajuda mútua, etc. E como isso se dá socialmente. Então, vamos lá, vai ser uma fala breve, eu até vou lendo aqui as coisas que eu acabei de escrever esses dias. Então, por exemplo, para a pessoa que está de fora dessa relação abusiva. Então, voltando ao exemplo que eu já dei. A pessoa A tem uma pessoa A que violenta a pessoa B. Um relacionamento de duas pessoas que pode ocorrer em uma amizade, uma relação de trabalho, de família, de casal, etc. Então, vai ter uma pessoa C, né, que é a pessoa de fora. Vamos supor que é uma amiga do casal, uma amiga que conhece as duas pessoas. Ela pode ser mais amiga de uma do que de outra, ou ser amiga das duas ao mesmo tempo. Mas qual que é a primeira coisa que acontece, né? E não acontece apenas com essa pessoa C, mas com várias pessoas ao redor que estão observando essa situação, né, de fora. Essas pessoas muitas vezes vão ter relações com a pessoa A, que é a pessoa que está violentando, algum tipo de benefício que ela recebe daquela pessoa A. Então é muito comum, por exemplo, o benefício da amizade, da própria presença, né, daquela pessoa A na vida da pessoa C, né? Muitas vezes a pessoa ela construiu com essa pessoa A uma relação de amizade, de companhia, né? E muitas vezes essa pessoa C, caso ela reconhecesse, explicitasse, fizesse a crítica à sua amiga, a pessoa A, que ela está sendo abusiva com a pessoa B, né, com o casal, a pessoa do casal, ela provavelmente seria criticada pela pessoa A, porque pessoas abusivas é muito difícil a gente ver, pelo menos, enfim, eu acho que da forma que a sociedade está estruturada, né, é muito difícil que as pessoas agressoras admitam que elas estão agredindo, que elas estão errando e que elas devem transformar o seu comportamento, né? Isso é possível, pode acontecer, mas a sociedade ela legitima de tal forma a violência que ela autoriza socialmente que essa violência aconteça, o que reforça o comportamento das pessoas que violentam, né? Então, provavelmente essa pessoa A, quando ela for criticada pela sua amiga, ela vai reagir de forma negativa, vai reagir de forma agressiva, defensiva, enfim. E esse laço de amizade, essa presença, esse benefício dessa presença, provavelmente vai estar em risco, vai ser cortado esse laço. E podem haver outros benefícios, não apenas da presença, pode ser um benefício econômico, né? No caso dessa pessoa A, vamos supor, de alguma forma ajudar financeiramente essa pessoa B, se pensar numa relação às vezes de família, ou pode ser uma relação de trabalho também, né? Vamos pensar inclusive no mundo autônomo, né, dos profissionais autônomos, onde as relações, as pessoas dependem muito umas das outras nessa rede de relações. Muitas vezes essa pessoa A que está violentando a sua parceira, o seu parceiro, a pessoa C depende dela para alguma questão de trabalho, algum contrato, algum contato, alguma venda, enfim, são várias possíveis situações, né? Então, a pessoa A, a pessoa C, a pessoa de fora, muitas vezes reconhece que está havendo ali uma violência, mas ela prefere se ausentar da crítica para não perder o seu benefício. Essa é uma questão, né? Uma outra questão que eu coloco aqui como uma ideia também. Muitas vezes essa pessoa C,
em outro momento da sua vida, ela também foi uma pessoa que agrediu uma outra pessoa, uma outra relação, alguma outra situação. Ou ela pode, nesse momento, estar também agredindo uma outra pessoa. Então, a pessoa C, ela percebe que se ela criticar aquela pessoa, a sua amiga, né, colocar a sua amiga como uma pessoa agressora, ela também vai estar colocando em xeque a sua própria situação, né? Ela vai estar colocando ali em aberto para o debate, o questionamento daquela situação onde essa própria pessoa, a C, né, que a gente denominou de C aqui, ela também estaria violentando. Então, ela também estaria aberta à crítica de outras pessoas. Logo, ela se ausenta de criticar porque ela própria também está cometendo uma violência. Então, veja como é difícil essa rede de sustentação da violência. As pessoas escolhem, elas optam, né, o tempo todo por continuar a violência, por não reconhecer socialmente, não explicitar que uma violência está ocorrendo com uma outra pessoa, porque por várias razões, ela não quer se comprometer, né? Você se comprometer significa você colocar em jogo a estrutura da sua vida, que está estruturada, a vida das pessoas muitas vezes está estruturada em relações de violência. Então, você quebrar esses laços acabar não apenas com a perpetuação da violência, mas acabar com uma outra estrutura que aquela violência está proporcionando para a sua vida, indiretamente. Então, é complicado, a violência ela se apoia em muitos fatores, muitas situações, né? Vamos pensar agora em outro âmbito, né? A gente tem aqui, por exemplo, no próprio relacionamento, né? Vamos supor, pode ser uma amizade, uma família, um relacionamento de trabalho, não apenas relacionamentos íntimos, né? Mas vamos lá, eu tô lendo aqui também. Então, muitas vezes a pessoa que está agredindo, né, nesta relação, ela, que ela faz? Ela acusa a pessoa que ela está vitimando de agressora, ou seja, a pessoa A que está violentando acusa a pessoa B, ela fala para a pessoa B, não, você que está me violentando. Ou ela fala assim, quando a pessoa B reage à sua violência, ela fala, essa reação é uma violência, essa reação é agressiva demais, ela é uma violência, então você também está me violentando. Qual que é a intenção dessa pessoa A? É anular a violência que ela própria cometeu, né? Porque quando ela fala assim, então você também está me violentando, eu também estou te violentando, então uma violência anula a outra, fica por isso mesmo, fica elas por elas, né? Todo mundo errou, né? É um discurso que muitas pessoas agressoras colocam, né? Por não ter que enfrentar, ela se coloca que ela não vai enfrentar, né, a própria violência que ela cometeu, não vai admitir, não vai, enfim, se comprometer a transformar seu comportamento, né? Então ela reforça a manutenção dessa situação ao colocar no discurso que a vítima também estaria sendo uma pessoa que violenta, né? Então dessa forma fica assim, né? Então muitas pessoas também é comum assim essa ideia. Não, no passado todo mundo se desrespeitou, todo mundo se violentou, então todo mundo tem que se desculpar, se perdoar e tá tudo certo, né? Daí também tem essa ideia do perdão, né? Você tem que perdoar, a vítima tem que perdoar o agressor ou a agressora. É sempre uma fuga, né, da resolução, né? Mas isso a gente pode pensar em outra oportunidade, né? Essa questão das pessoas, a sociedade também, ficar o tempo inteiro estimulando que vítimas perdoem, né, os seus agressores, as suas agressoras, né? Como se isso fosse resolver qualquer coisa, né? E acho que uma última situação que a gente pode pensar, que é uma situação um pouco mais complexa, é a própria vítima, que está sendo vítima de violência psicológica, né? Por exemplo, em um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, a violência psicológica, ela gera, muitas vezes, ela fragiliza a vítima, né? Emocionalmente, psiquicamente, a sua autoestima, a sua autoconfiança, etc. A sua saúde mesmo, muitas vezes mental, física, vai sendo degradada aos poucos, né? Então, de forma que a vítima, ela vai tendo impossibilitada a sua habilidade de agir, de reagir, de se posicionar, né?
Então, muitas vezes, o que acontece, né? Então, assim, a vítima, ela própria muitas vezes se autoclassifica como uma pessoa que, ao reagir, estaria violentando. Ela tem uma distorção, assim, da interpretação, até porque a própria pessoa que agride fica dizendo isso o tempo inteiro, quando a vítima reage, por exemplo. Não, você que está me agredindo, você também está sendo agressora. Ela convence a vítima dessa mentira, né? Então, a vítima, ela passa a classificar, muitas vezes, a sua reação como uma agressão também, né? Então, nesse caso, a pessoa... a gente pode pensar que a pessoa que foi vitimada anteriormente, né, por alguma outra situação de violência nessa relação, ela continua a estar sendo violentada nesse momento em que ela é impossibilitada de denunciar a violência da pessoa que a está agredindo, né? Ela, ao impossibilitar essa denúncia e ao concordar que a sua reação é também uma violência, essa própria situação é uma violência psicológica, né? A pessoa agressora, além de violentar, ela convence a vítima e as pessoas ao redor de que a vítima estaria sendo uma agressora, uma distorção total da realidade, né? Então isso acontece muito assim em relacionamentos abusivos, onde a pessoa está fazendo uma manipulação, muitas vezes, da informação, né? Essa pessoa abusiva está mentindo, está manipulando a informação, certo? Então é isso, eu queria pensar esses 4 casos, pensar possíveis razões, por que, né, as razões assim sociais, de relações, por que as pessoas utilizam esse termo de violência mútua e por que ele é problemático, né? Então devemos sempre reconhecer quem está cometendo a violência, a gente ou agente da violência, né? Reconhecer, nomear é o primeiro passo para transformar a violência. Então, obrigada e até a próxima.